Fala família Portal Livre, está no ar o podcast Papo Nota A04. E hoje nós recebemos um amigo lá de Prados, ele que é vereador lá, engenheiro mecânico também, é pai de 3 lindas crianças, e ele veio aqui falar sobre as polêmicas, sobre os assuntos que estão ativos lá na cidade de Prados. É o vereador André Luiz Neves. Acompanhe a entrevista aí, pessoal, contamos com vocês. André, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Alan. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje respondendo as perguntas suas. André, quando você iniciou sua carreira política lá atrás, você já era funcionário público, não é isso? Você era Isso. da Vigilância Sanitária e Epidemiológica. E talvez o seu início da vida pública se deu devido à ligação com o serviço de saúde. Como é que começou a sua vida pública? Alan, é exatamente isso aí. Eu entrei na prefeitura em 2010, né, como agente de combate a endemias. Fiquei atuando lá até hoje. E no período da pandemia, eu estava como coordenador da Vigilância Epidemiológica. Foi aquele sufoco, né? Todo mundo passou aquilo. E na parte da vacina, ficava responsável pela vacina, uma das partes mais complicadas que estava naquele momento, né? Todo mundo querendo vacina e tudo. Então, assim, a gente conseguiu desempenhar um bom papel lá de fazer com que a população ficasse satisfeita. E dali foi despertando, recebi convites e tudo, e eu sinceramente eu não tinha vontade nenhuma. Apesar de atuar na área pública, eu não tinha vontade de ser político, mexer com política. Mas aí recebi alguns convites, a gente foi conversando, e aí eu resolvi deixar de reclamar e dar minha cara a tapa para tentar fazer E diferente. trabalhar, né? Até porque também você é efetivo lá no Serviço Público de Prados. Sim, Então, assim, quem é efetivo, quem não é contratado, geralmente não quer se envolver em política, né? Então, para exatamente. você, assim, você saiu da zona de conforto para poder arregaçar as mangas e ir para o combate, assim dizendo, né? Foi isso mesmo. E, falar a verdade, gostei da decisão depois, viu? É uma área que hoje em dia eu gosto muito. É igual você falou, é arregaçar a manga e trabalhar. Trabalha muito, né? Quem quer fazer uma coisa diferente, quem quer fazer direito, tem que trabalhar muito. Mas eu fico muito satisfeito. Vale a Gosto pena, muito. né? Vale a pena, Vale a sim. pena. Seguindo nessa questão política lá de Prados, você iniciou sua carreira política em 2020, né? E nós tivemos na última eleição a vitória do Rildo, que foi uma vitória por quase 3 mil votos de diferença. Talvez não, é a maior da história de Prados, né? Da Isso. redemocratização do país. O que você acredita que se deu essa situação? Porque o PT tem uma rejeição muito alta. Foi o PT, foi o candidato do PT que não era pradense, né? Que não é pradense, ou é uma conjuntura do que aconteceu, talvez por ser o sucessor do Juninho. O que você acha que pode ter acontecido? Alan, é exatamente essa combinação de todos esses fatores que você listou aí, né? O Rildo, ele foi um secretário de saúde fenomenal. Igual eu tenho 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos na área de saúde, eu nunca vi um secretário igual. Então, assim, ele teve uma aceitação muito grande da população de Prados. Combinado a isso, o PT estava com uma certa rejeição, o doutor Ricardo, um candidato bom, mas naquele momento eu acho que não era a hora dele também. Então, assim, essa vitória se deu a essa combinação de fatores. O pessoal estava querendo um gestor que já tivesse, né, ali uma certa experiência e tudo. Sim. Então o Rildo combinou tudo isso aí, aliado a um bom trabalho que ele fez, e foi sucesso, né? E nós observamos assim que eu não acompanho tão de perto a política de Prados, mas nós que passamos pela política nunca deixamos de observar, né? Uhum. E eu conversando com algumas pessoas de Prados, as pessoas colocam que o Rildo não é tão político, que ele é mais técnico. E isso pode, às vezes, influenciar na gestão dele de maneira negativa, porque as pessoas querem benefício, só benefício. E quando tem que fazer o que tem que ser feito, às vezes a crítica vem. Né? Então, assim, como você enxerga essa maneira que o Rio tem de governar, de fazer gestão? Como que você enxerga a situação da política de Prados hoje? Olha, quem não estava acostumado a trabalhar com o Rildo realmente leva um choque. O Rildo é um cara muito bom para a população, mas ele é rígido, como todo patrão deveria Sim, ser, né? sim. Ele cobra horário, ele cobra assiduidade. Então, assim, eu trabalhei com ele 8 anos lá, já estou meio que vacinado. Eu sei como que é o ritmo dele e me adequo a isso de forma tranquila. Mas talvez as pessoas agora tenham tomado um choque, né? Muita gente ainda tem o funcionalismo daquela maneira, uma coisa mais devagar e tal, e com Sim. ele não é assim. Ele bota para funcionar mesmo, bota todo mundo para trabalhar. Ele não faz distinção de cara, de partido, de nada disso. Ele quer que todo mundo entregue o seu máximo ali. E, assim, é um cara que está de portas abertas ali o dia inteiro. Ele chega antes de 7 horas na prefeitura, é o Sim. último a sair, recebe todo mundo igual, entendeu? A porta do gabinete lá fica aberta para todo mundo, você consegue ter uma conversa com ele muito fácil. É um
político, ele está na política hoje, mas ele é mais gestor do que político, né? Assim dizendo. Exatamente. Ainda seguindo na questão saindo um pouco da política de Prados, mas indo para a política pública de fato. Uhum. Prados, eu acho que das cidades da região aqui, talvez é uma das cidades mais premiadas, né? Porque Prados não sofre com desemprego. A gente observa que tem a Atalaia que emprega muito bem, o setor Sim. de cultura de Prados, de turismo, é muito forte. Uhum. Né? Prados tem o Bichinho, tem a Serra, né? Tem o Centro Histórico. Então é uma cidade irmã de Tiradentes que a gente Isso. observa, né? Então, olhando essa conjuntura toda que Prados tem hoje, o que você enxerga para o futuro de Prados? Porque é uma cidade que preservou sua história, diferentemente de Barroso, Uhum. de Barbacena, que não preservou, Prados preservou. O que você enxerga para o futuro de Prados? Ô, Alan, ainda tem a Marluvas, né, que você não citou, que Tem a ainda Marluvas, exatamente. gera muito emprego ali. Então, hoje em dia, a gente tem uma certa diferença de público ali em Prados. O centro de Prados, a gente recebe mais aquele público lojista que vem para comprar uma grande quantidade de coisas, né, do artesanato, de móveis em madeira, móveis de ferro. E lá no Bichinho, não. O Bichinho é mais turístico. É um pessoal que vai para passear, levar uma lembrancinha, aproveitar a culinária, esse tipo de coisa, ver, né, a Casa Torta, famosíssima lá, né, o nosso ponto turístico. Então, assim, eu acredito que Prados ainda vai continuar caminhando nesse sentido. No sentido de móveis, no sentido de a produção de calçados, celas. É o que é o nosso forte lá ainda, sabe? E o Atalaia Alimentos também é uma empresa que eu acho que a maioria dos empregados de Prados está fechado lá, entendeu? E ela não sempre está crescendo. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai continuar nesse ritmo. E eu penso que o que a gente poderia agregar um pouquinho mais lá em Prados seria no setor de culinária, mesmo, restaurantes, e na hotelaria. Eu acho que a gente ainda está um pouco engatinhando ainda nesse sentido, quando comparado a Bichinho, até mesmo Tiradentes. Mas, assim, a gente ainda tem pessoas no ramo lá que conseguem atender de uma maneira muito boa, mas eu acho que talvez esse seja o ramo promissor daqui para frente, porque a gente vai continuar recebendo esse turismo, haja vista a região que a gente está situado, né? Sim. Tem Dores, Barroso, Tiradentes, então é uma região turística muito forte. Então Prados sempre está nesse circuito aí, né? Recebendo. Tem que abraçar esse público, né? Para poder cada vez levar mais turistas para lá. Isso. A gente observa aqui de Barroso, tem muitos barrosenses. Prados e Barroso são duas cidades que estão coligadas, né? Uhum. Muitos pradenses vieram para Barroso por causa da fábrica de cimento aqui. Muitos barrosenses vão para Prados também trabalhar hoje na Atalaia, na Marluvas. E nós observamos que Prados tem um carnaval muito forte. Mas nos últimos anos foi um carnaval que fechou muito para dentro de Prados. Né? Por exemplo, foi a primeira cidade da região que eu tenho lembrança que fechou com gradil o centro para poder colocar revista para evitar brigas, esse tipo de coisa. E com o tempo, o carnaval ficou muito doméstico para dentro da cidade de Prados. Você acha que o carnaval pradense hoje ele deve continuar doméstico ou ele deve reabrir as portas para a região? Porque Dores tem um carnaval grande, Barroso tem um carnaval que infelizmente foi violento nos últimos anos, né? O que você enxerga nessa questão? Porque o setor de hotelaria de Prados, como você disse, está um pouco falho. Mas para crescer no turismo tem que abrir a questão dos eventos. Como é que você vê esses pontos? Alan, a gente já teve um dos melhores carnavais de Minas, né? Quando a gente recebia todo mundo lá. Eu passei 3 anos de carnaval lá. O carnaval de Prados realmente é muito bom. Ele deu uma diminuída, uma enxugada nesse público de fora. Eu acho que isso se deu ao fato de um ano que não ocorreu o carnaval da maneira como era. E aí depois você sabe, festa, dificilmente ela volta igual era. Eu vejo os pradenses divididos nisso. Tem gente que gosta daquele movimento grande, mas uma boa parte ainda gosta do movimento ali dos pradenses, dos nativos, né? E o que acontece? Aí fica um carnaval mais tranquilo, mais pacífico. E hoje em dia a nossa preocupação é fazer um carnaval bom, bem estruturado para o nosso povo ali, justamente para eles não precisarem de sair para outras cidades, pegar uma estrada, correr risco de encontrar um motorista embriagado, correr risco, né, de violência, enfim. A gente quer que as pessoas se sintam bem ali e fiquem por ali. Porque é bom também esse clima amistoso, a gente se conhece ali, se encontra na rua, é um momento bom também. Eu particularmente, gosto assim. Hoje em Mais dia, família, né? hoje em dia, eu tenho uma família, tenho 3 crianças, né? Então, assim, para mim, é mais cômodo dessa maneira. Mas também, se voltar a como era também, aquele movimento grande, a gente tem que estar preparado para receber esse pessoal, né? Isso faz parte, né? Faz parte, é assim mesmo. E você citou a questão das estradas, Dores, a ligação, a estrada de ligação entre Barroso e Dores Prados.
Prados até a rodovia, né, para perto de Coronel Xavier Chaves, eu vi uma matéria do Prados Online que estava citando a intervenção dos políticos de Prados para poder fazer melhorias na rodovia. Então, como que pode o governo do estado não ver Prados, ou não enxergar Prados hoje, que tem um turismo enorme no Bichinho, na própria cidade de Prados, na Serra de São José, não conseguir enxergar que tem que dar manutenção naquela rodovia e ficar sempre necessário, você sempre indo atrás, os políticos de Prados, de Dores, de Barroso, correndo atrás para tentar resolver essa situação. O que você enxerga do governo do estado nessa situação? O Alan, eu gostei muito da gestão do Zema, mas nesse ponto em específico das estradas ele foi falho. Pelo menos aqui com a gente da região, sim. Estrada de Dores para Barroso, Prados a Dores. Cara, essas estradas elas sempre estão castigadas aí no período de chuva. Isso é normal, mas o que chama atenção é a demora, né, para depois É, estar sanando esses problemas. A gente está com uma cratera, essa matéria que você está falando, na estrada que liga Prados ao trevo que vai para São João ou Belo Horizonte, né? sim. Uma cratera gigante, comeu quase meia pista. Isso aí já tá desde o fim do ano, se eu não me engano, cara. E nada. E nada, é muito tempo, tava perigoso. E igual você bem mesmo disse, é turismo, é escoamento da nossa produção lá, igual eu tô te falando, tem a produção, né, do Atalaia Alimentos, tem a Sim. produção da Marluvas, tem a produção do pessoal dos móveis. Então, assim, é um tráfego grande, né? E a gente precisa das estradas para estar escoando isso. E a gente sentiu meio que um descaso. A gente esteve lá no DR em Belo Horizonte, conversamos com o presidente lá, fizemos ofício via Câmara. Agora está sendo atendido, está até saindo uma obra bem rápida, mas assim, rápida no sentido de execução, mas demorou a acontecer, né? Demorou. Parece que aquele negócio assim, parece que o governo do estado está olhando para as rodovias e falando assim, vamos deixar ficar ruim para a gente ir lá, vamos criar o problema, vamos plantar o problema para colher a solução, né? Assim dizendo. Tipo Porque isso. é recorrente essa situação na ligação das estradas e eles não tomam providências. Uhum. Seguindo essa questão de trânsito ainda, com alguns pradenses que eu conversei, alguns me questionaram essa situação. Além das rodovias, Prados é uma cidade histórica. O centro de Prados é histórico. A cidade de Prados, os pontos principais da cidade são históricos. Vide, sede da Santa Casa, do Fórum, são todos pontos históricos. Mas algumas famílias, principalmente mães, me relataram que o trânsito de Prados está muito confuso. É muito difícil porque você não pode demolir uma casa, não pode abrir uma ponte para poder resolver essa situação. Mas Prados, talvez não chegou a hora de Prados, assim como Barroso também está lotado de reclamações assim, Dores de Campos também, de fazer um estudo de tráfego para poder melhorar essa situação. Por exemplo, na porta das escolas. Chega no momento da entrada dos alunos, é completamente confuso. Confunde-se carro com aluno, com pedestre, com transeunte. Como é que Uhum. fica a situação hoje em Prados? A gente está com uma cidade de 320 e poucos anos, né, cara? Então, assim, É aí você muito pensa, tempo. as ruas muito apertadas, a quantidade de veículos cresceu demais. Isso não só em Prados, é uma realidade todo do Brasil inteiro hoje em dia, né? Sim, Então, assim, é um problema que a gente enfrenta. Horário de pico, cara, é justamente essa hora que as crianças estão saindo, estão chegando na escola ali, é a hora que tá a galera indo almoçar, fazer alguma coisa em casa, sim. então realmente é sobrecarregado. Há cerca de 2 meses e meio atrás, a gente convidou um pessoal da Escola de Engenharia da UFMG para vir fazer uma análise do caso nosso, né? Sim. A gente andou pela cidade inteira, mapeamos a cidade e eles vão entregar um relatório para a gente com possíveis soluções, sugestões. Já é um passo que a gente está dando para tentar Sim. sanar isso aí. Além disso, tem o problema também dos cargas e descarga. Hoje em dia, as ruas já são apertadas e isso Sim. aumentou muito. Hoje em dia tem muita fábrica lá em Prados e fábrica grande. Hoje, principalmente essas que eu volto a falar de móvel, artesanato, são fábricas grandes que escoam muita coisa diariamente. Então, esse é um problema sério que a gente tem. É, coleta de lixo também, Sim. isso aí tudo influencia. E a É gente noturno ou é diurno com a coleta é de lixo? diurno, É é diurno. realizada pela própria prefeitura e sempre tem problema em algumas ruas também, sabe? O pessoal insiste em deixar o carro na rua, sabe que é o dia de coleta de lixo, então assim, a gente tem tentado levar pelo lado da educação, né? Conversar mesmo e Sim. bater nas portas e chamar os moradores, falar, ó, quebra o galho aqui, nesse dia você não estaciona. E agora também estamos partindo para esse lado técnico, que é com esse estudo aí da Escola de Engenharia da UFMG. Da UFMG. Já é uma boa notícia, né? Porque É, o trânsito talvez seja o momento de mexer. Você enxerga dessa forma, porque assim, é o início do mandato.
geralmente as decisões mais difíceis que uma gestão toma é no início do mandato. Né? E mexer com o trânsito geralmente mexe mexe com o comércio, mexe com a vida corriqueira da cidade, porque as pessoas têm que acostumar, né, com o trânsito de maneira diferente do que ele é. Então talvez seja esse momento, não é isso? Isso. Você bem disse, fazer isso nos primeiros anos de mandato, porque agora, nesse momento, com certeza alguém fica chateado, mas daqui para frente a gente vai estar colhendo os frutos, né, dessas decisões. Então, assim, aí vai pensar, pô, aquela decisão que tomou lá atrás, hoje em dia, tá bom aqui pra gente, melhorou muito nisso, naquilo. Então, eu acho que é a hora mesmo, não só pensando em política também, mas realmente é uma coisa que tá precisando Na vida mesmo de ali. Prados, na vida de Prados em sequência. Nós temos em Prados, André, a gente citou aqui já diversas vezes a Atalaia, a Marluvas, as empresas, e a gente observa que a diversidade econômica de Prados está muito restrita nessas empresas. E alguns jovens que eu conversei lá reclamaram comigo da mesma coisa que eles reclamam aqui em Barroso, que a cidade não oferta possibilidades deles ficarem na cidade para trabalhar. Que eles vão estudar em São João, em Belo Horizonte, em Barbacena, às vezes em outras cidades do estado, até fora, e não conseguem voltar para Prados. O que você enxerga para poder ofertar para esses jovens no futuro? Você está com 35 anos, né? 35. Então, se você ainda é muito jovem, está na política de Prados, e com certeza vai continuar. A gente observa isso. Então, o que pode ser ofertado para esses jovens no futuro para poder sair dessa situação, desse problema que as cidades pequenas enfrentam? Realmente é uma situação difícil. Eu estudei também, sou graduado em engenharia mecânica, mas eu não quis sair, eu quis ficar. Eu gosto muito da minha cidade, Prados, eu amo de coração mesmo, não me vejo morando em outra cidade. Mas eu entendo que tem gente que almeja, né, crescer profissionalmente e tudo, e realmente é uma cidade pequena e isso é muito difícil. Haja vista, você tem as empresas, apesar que a gente tem hoje em dia uma grande quantidade de empresas, mas são empresas ainda, para você olhar assim, são de pequeno porte, né? Sim. Algumas com 50 funcionários, 60, outras até menos. As duas maiores são Marluvas e o Atalaia. Então, assim, o que a gente tem que buscar para esse jovem aí é tentar capacitar ele justamente para essa área que tem lá em Prados. Eu vejo a área de marcenaria é muito forte, a área de soldagem é muito forte lá, acabador de móveis, entendeu? Então, talvez a gente está buscando esse tipo de profissionalização para a gente estar oferecendo para os nossos jovens lá de Prados. Nós temos ainda, André, observando assim, eu tenho muitos parentes na zona rural de Prados, né? Prados tem Pitangueiras, que pertence a Prados, tem aqui o Mamon divide com o Barroso, Sim. aqui logo na porta, Uhum. né? E tem além do Bichinho, tem a zona rural de Prados é muito grande. E nós observamos que talvez a mão da prefeitura de Prados não chega tanto na zona rural igual deveria, né? Porque Prados, por exemplo, acabei de citar a situação do jovem. Talvez não seria a hora de Prados ter um programa agrícola municipal já voltado para essas pessoas, porque a área de plantio tem muito produtor de leite na zona rural de Prados, tem muito produtor de milho, soja. Então, assim, como que isso poderia, a mão da prefeitura poderia chegar lá, a mão do poder público? Ô Alan, a gente tem visto o agro ficando cada vez mais forte, né? Não só em Prados, em todo lugar do Brasil. O Brasil é agroexportador, né? E, cara, eu trabalhar na prefeitura, ele me permite eu conhecer o meu município inteirinho. Então eu vejo, assim, a evolução que a gente tem hoje em dia nessa parte do agro em Prados. Tanto na produção de leite, nas plantações, o pessoal do queijo também hoje em dia vem muito forte, sabe? Inclusive aconteceu há poucos dias a corrida do queijo lá, eu acho que é um evento que tem chegado para ficar e tá mostrando o potencial que a gente tem de produção de queijo lá, né? Então, assim, realmente faltam programas para isso aí, para voltar. A gente vê que é uma coisa mais familiar, é passado de geração, de pai para filho, exatamente. E eles vão continuando. Alguns estudam até, fazem faculdade, traz aquilo ali pro campo, né, para a vida real, e tem dado muito certo. Eu vejo que Prados, cara, antes você não via essas máquinas agrícolas, você só assistia em TV, coisa assim. Verdade. Hoje em dia, Prados tem demais, plantação muito grande. O pessoal do leite também evoluiu demais da conta, sabe? A produção cresceu, mas cresceu muito. Então, realmente, talvez é mais uma coisa que a gente possa estar buscando aí para esses jovens, né? Quem quiser ficar nesse ramo aí do agro, tem alguma coisa para ele seguir, né? É o futuro, né? A Terra, a OMS falou certa vez que a segurança alimentar do mundo depende do Brasil, né? Prados está nesse contexto, não está fora dessa situação. Nós, ainda seguindo algumas questões que Prados tem hoje, muitas pessoas me questionaram porque Prados, desde 2000, tem taxa de
já é cobrada a água, tem a Copasa, e tem a taxa de rede de esgoto. E Prados não trata 100% da rede de esgoto até hoje. E é utilizado por muitos políticos da região para poder falar sobre essa questão. Eu entendo que a chegada da Copasa é uma evolução. Muitas pessoas não querem pagar água, mas é uma evolução. Uhum. Barroso teve um problema muito grande com isso. Prados com certeza teve. Dores de Campos tem esse problema. Tem evoluído, mas está imbuído nesse problema. Uhum. Mas a rede de esgoto de Prados, apesar de cobrada, não é paga. Como que está essa situação hoje, esse andamento? Porque a Copasa é o seguinte, a gente observa, né? Se não cobrar, não faz, né? Uhum. Cara, a Copasa foi um marco lá para a cidade. Na época, o vereador que aprovou isso lá foi dividido, ele fez o voto unânime, eu lembro Voto Minerva. Exatamente. E aí ele quase saiu escoltado no dia, mas hoje em dia todo mundo agradece a ele, sabe? Eu mesmo, eu venho de uma região que é mais alta, minha mãe tinha que lavar a roupa 10, 11 horas da noite, depois que todo mundo da parte baixa usava, aí que a água chegava lá em casa. Hoje em dia você não vê isso mais, lá não tem falta d'água, entendeu? Graças a Deus é muito bem atendido nesse sentido. A parte de esgoto deixa a desejar, porque essa cobrança de esgoto foi mais recente. Eu não sei agora quantos anos tem, mas não foi junto com a cobrança de água. Mas enfim, aí era se cobrado 98% do valor da conta de água. Então, tipo assim, é incabível isso, porque como é que você vai jogar 98% da água de volta para sua rede? Muita Você coisa. rega uma planta, você lava um carro, então assim, eles não estão captando aquilo ali de volta, muito menos tratando. Eles não tratam 100% do esgoto, né? E Prados ainda tem muita rede ainda que é jogada no córrego, às vezes o pessoal tem fossa, tem lugar ainda que não tem a coleta de esgoto. Então, assim, a gente tem batido nessa tecla aí, a gente conseguiu, outros vereadores entraram no Ministério Público batendo nisso aí dos 98% da taxa de esgoto, conseguimos reduzir, agora, se eu não me engano, está 72% do que você consome de água, você paga em esgoto, já é uma redução, né? Um passo. E a gente teve na Copasa, foi no começo do ano, fomos eu, mais 2 vereadores e o prefeito Rildo, conversar justamente sobre isso aí, sobre essa parte que não está sendo captada, muito menos tratada. E a gente veio com boas notícias, ele ficou de pôr um supervisor dele lá para ir olhar em Prados e ver o que a gente consegue estar fazendo e tá tentar tratar o máximo possível desse esgoto. Porque a gente tem um córrego que corta a cidade inteira, então, assim, isso aí acaba enfeiando a cidade, poluição, É né? uma cidade turística, né? Acaba assim, o pessoal Exatamente. olha para aquilo ali e atrapalha no turismo e a grande parte do que é arrecadado com o turismo vai para o estado mesmo, né? Exatamente, e sem contar o bem-estar das pessoas também, né? Às vezes está sendo descartado de uma maneira que não é adequada, pondo em risco saúde, né? Tudo isso. Você é da vigilância sanitária e epidemiológica, então, assim, para a cidade é muito ruim porque tem arbovirose ligada à poluição, não tem? Sim, isso está diretamente ligado à captação de água, esgoto. A gente tem um bairro lá que tem um problema sério, a Copasa ainda não chegou nele, isso por causa de altura, né? O último reservatório da Copasa está abaixo desse lugar. Sim. E foi uma área assim que o pessoal ocupou. E lá sempre a gente tem problema de arbovirose, porque aí tem que juntar água, aquele negócio todo e tal. Então, assim, está intimamente ligado uma coisa com a outra. Uma coisa não foge, Saneamento básico uma coisa não foge da outra, né? Não, não. André, vamos entrar aqui agora um pouco em assunto da política estadual e federal, porque Claro. você é muito assíduo nas discussões políticas, né? A gente observa que você tem um lado político mais à direita, Uhum. é a sua posição, tá marcado. E você agora tem um acordo que você me revelou que agora antes da entrevista, que você vai apoiar o deputado federal, doutor Frederico. Isso. É, como que se deu essa união para você chegar a apoiar o doutor Frederico? E quem você está trabalhando hoje como deputado estadual? Como é que está essa situação? Então, o doutor Frederico ele já estava trabalhando no nosso município através do vereador Paulinho, né, do Paulo Roberto. Paulo Roberto, infelizmente, ele perdeu a eleição, e só que o doutor Frederico é muito atuante na nossa região. Sim. Antes mesmo dele ter apoio lá, ele já trabalhava lá e tudo. E é um cara muito querido. E ele não tem, pelo menos lá em Prados, ele não tem essa de direita e esquerda, não. Ele tem muito voto lá por causa da pessoa mesmo, dos trabalhos prestados. Do que ele é, né? Isso, exatamente. Então, a gente viu assim que era um cara da gente tá colando nele, né? É um cara que sempre tá atuando lá, sempre mandando recurso e tudo. E esse meio campo, quem fez aí foi até através do próprio prefeito Rildo.
A gente estava conversando tudo, e o Rildo também estava partindo para apoiar ele, e aí a gente foi e apoiou eu mais 2 vereadores lá. Os dois da saúde, né? Então acaba que... Exatamente. Aí ele já gostava bem do Rildo também, mas o Rildo tinha outros compromissos políticos antes. Aí depois que acabou esse compromisso, foi pro lado dele também. Tá resolvido. Tá resolvido. Né? E estadual, como é que você tá com o deputado estadual? Estadual, eu tô apoiando o Grego da Fundação. Um deputado também que vem de primeiro mandato, mas já tem se mostrado muito atuante lá no nosso município também. Mandou uns recursos bons aí já esse Você ano. quer falar sobre esse recurso? Pode falar, fica à vontade. No começo do ano, aí a gente fez um pedido, a gente tem uma passarela de caminhada lá, que foi inaugurada na gestão passada do prefeito Juninho, e o pessoal gostou demais, só que ela à noite não tinha sido como usar, porque não tinha iluminação. A gente foi e pediu isso aí, ele atendeu prontamente. Isso, na saída para São João ali, Sim. chama Avenida da Saudade. E prontamente ele atendeu, mandou o recurso, a obra já está executada, finalizada lá, todo mundo curtindo. Isso é muito importante para o benefício na ponta, né? A população encosta no benefício, não é só aquele que some, né? Isso mesmo. Ainda seguindo dentro dessa questão da política nacional, estadual, eu fiz essa pergunta aqui para o Guilherme do Valtinho, que esteve aqui por último, e por último para o Luiz Felipe, e antes dele para o Guilherme. Nós tivemos o Zema lançando a candidatura dele à presidência da República. Uhum. Nós temos hoje o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Nós temos o Lula candidato à reeleição. Uhum. Ninguém tira ele dessa candidatura. E nós temos dentro do campo político da direita dos adversários do Lula, Michele Bolsonaro, os filhos do próprio Bolsonaro, o Ratinho Júnior lá do Paraná, o Caiado de Goiás, o Tarcísio de São Paulo e o Zema agora aqui em Minas. Dentro de todos esses candidatos, quem que você acha que é o viável hoje para poder enfrentar hoje o presidente Lula? Que é uma eleição que vai ser muito difícil. O PT é extremamente populista, vai começar daqui um dia a soltar uns benefícios, para poder falar que é benefício, na verdade é retorno de imposto. Como você vê essa situação hoje acontecendo? Então, Alan, a direita ela sempre tem isso, né? Surgem alguns blocos, né? Muitos nomes e acaba dividindo demais, né? E todos nomes bons, né? São pessoas que têm gabarito aí para estar concorrendo à presidência. Acredito até melhor do que o outro candidato que você disse aí no primeiro. E o Lula também. Enfim. Desses nomes aí, eu particularmente, eu gosto do Tarcísio. Eu acho que ele tem um eleitorado grande já por ser São Paulo ali, né? Eu acho que isso aí ele já entra com um passo à frente dos outros, né? Dos demais. E, assim, é um cara que tem postura, né? Ele tem convicção das coisas que ele fala e tudo. É um cara inteligente, já mostrou serviço, pegou... né? São Paulo, que é talvez estado gigantesco, né? Exatamente, talvez o mais difícil aí, né, de se governar, e tá mandando bem. Então, assim, é um nome que, pelo menos para mim, eu vejo como o mais forte. Não queria que tivesse essa divisão. Se tivesse só ele, eu acho que a gente seria mais feliz. E tá trabalhando mais fácil, né? Porque a gente observa que a gente observa que o Bolsonaro foi sendo retirado da vida pública aos poucos. Ele começou sendo inelegível com 3 meses, 4 meses de mandato do Lula, o TSE determinou que ele ficaria inelegível por uma reunião com embaixadores. Uhum. Logo em seguida, algum tempo depois, começou o processo por causa do 8 de janeiro. Ele estava lá nos Estados Unidos e está sendo processado por uma situação que ele não estava aqui, né? E logo depois, ele foi ser tornado inelegível esse ano, após manifestações de direita, ele foi colocado em prisão domiciliar. Então parece assim que a teoria do sapo, que colocaram ele dentro da água, começou a ferver aos poucos para ele não pular. E parece que a esquerda trabalhou tão bem junto com a justiça, com o STF, para poder dividir a direita. Se você enxerga dessa forma, que a direita é fragmentada devido à saída do Bolsonaro? Eu acho que é exatamente isso aí que você falou, Alan. O pessoal vem fazendo uma manobra, né, justamente para quebrar as pessoas que talvez tinham poder, tinham capacidade para chegar no poder, né? Então, assim, visto tudo isso que aconteceu com o Bolsonaro, é até difícil da gente falar, mas você não precisa nem de pensar hoje em dia em direita e esquerda. Você pensa nesse atual governo, o que ele entregou nesses últimos anos aí, né? Eu acho que nada, foram muita promessa, muita coisa aí. Cervejinha e picanha. Exatamente, e eu acho que isso aí não caiu na mesa de ninguém, né? E aí o que acontece? Mas a gente vê que parece que tem um plano de
perpetuação ali no poder, né? Sim. Que quer ainda continuar, mesmo sem entregar nada, só entregando dívida, entregando gastos exorbitantes aí, que revolta todo mundo, Inflação. né? Exatamente. E eliminando aqueles ali que poderiam estar concorrendo diretamente com ele. Então, assim, é uma coisa triste da gente ver no nosso país, né? Porque hoje em dia você citou o exemplo do Bolsonaro, o cara está em prisão domiciliar por qual crime? O cara não teve crime de responsabilidade fiscal, não tem nada assim, né, velho? E a gente observa assim, a Dilma tomou um impeachment, ela foi empichada, né, que o pessoal fala, por causa de responsabilidade fiscal e conseguiu ser candidata ao Senado por Minas. Graças a Deus nós derrotamos ela. Né? Mas a Dilma foi candidata ao Senado, então parece que são dois pesos, duas medidas, Exatamente, é isso, né? Exatamente. A gente vê que para os amigos, né, a lei. Para os inimigos, né, para os concorrentes, o rigor da lei. Né? O rigor da lei. André, agora a gente vai caminhando mais para o final da entrevista e eu recebi de Prados ainda algumas perguntas algumas muito incisivas que eu até cortei, mas muitas pessoas falaram comigo exatamente o que eu vou te falar aqui agora. Você é um futuro candidato a prefeito de Prados? Porque Prados, o Rildo já é um senhor, né? E a política de Prados se renova muito. Muito rápido também. Então você hoje se coloca como um possível candidato à prefeitura de Prados no futuro? Ô Alan, vontade eu tenho, não posso esconder isso, né? Mas quem tem que estar com essa vontade é o povo. Então, assim, se for da vontade, a gente vai continuar trabalhando. Eu tenho o meu mandato para cumprir ainda mais 3 anos aí, né? Praticamente. Então, assim, vou seguir trabalhando da mesma maneira que eu, desde o meu primeiro dia, meu primeiro mandato, vou continuar trabalhando firme. E se for da vontade do povo, a gente baseado aí, né, em pesquisas, né, em técnica mesmo. Não adianta só eu ter essa vontade. Mas estou trabalhando, quem sabe um dia a gente chega lá, né? É um momento, você está com 35 anos, né? Vai terminar o mandato com 38, praticamente, né? Isso. Então você pode assumir um mandato jovem ainda para poder estar com a cabeça fresca, com vontade. Igual eu venho do setor público, né? Já tenho uma certa experiência no setor público, agora 2 mandatos de vereador. A gente vem acumulando uma experiência, né? E vem trabalhando. Eu acho que quando surgem essas coisas, é sinal, eu fico feliz, sinceramente, eu fico muito satisfeito, é sinal que a gente tem entregado um bom trabalho para a população, e se eles pensam dessa maneira, né, a gente tem que ficar feliz, tem que ficar satisfeito. Sim, o retorno, né? Nós vamos caminhar para o final da entrevista agora, André, se você quiser deixar um recado, pode olhar para uma das câmeras aqui, fica à vontade para poder mandar recado para os pradenses, para a região também. Tá certo. Primeiramente eu vou te agradecer, Alan, do convite de estar vindo aqui. Primeira vez que eu gravo, fiquei um pouco nervoso, nunca tinha gravado, mas fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que é um importante trabalho que você tem feito aí, eu tenho acompanhado nas suas redes sociais aí. A gente tem que estar por dentro da política, né? Se a gente não está, aqueles que estão ali, eles dominam o cenário, né? E faz o que querem, né? Mandar um recado para a população de Prados, falar que eu sou muito grato em servir o meu município, tanto lá como agente de combate a endemias, quanto vereador, e sempre estou à disposição de todo mundo. Quem sabe aí, quem me acompanha, sabe que é só me procurar, só me ligar que a gente está aí para trabalhar. André, gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que o Portal Livre está de portas abertas, o Papo Nota A também está de portas abertas para que você traga qualquer demanda que for da sua vontade. Te agradeço, Alan. Amigos do Portal Livre, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Sigam as nossas redes sociais no Portal Livre, no Papo Nota A e no perfil Alan Campos MG. Contamos com vocês. Um grande abraço.